Oi, gente. Boa tarde. Estou esperando as pessoas começarem a entrar para poder começar a nossa live. Vocês estão me escutando bem? O som está limpo? Queria que alguém comentasse para mim, por favor, se está conseguindo me escutar. Perfeito, obrigada. Vou esperar mais um minutinho para ver se entra mais gente, para a gente poder começar nossa live, tá bem? Oi, gente. Oi, meninas. Cidinha já está na live. Oi, Cidinha. Vou começar me apresentando. Meu nome é Ayla. Eu faço parte do grupo de pesquisa em LIGE, da UERJ, coordenado pela professora Regina Michele, que é professora e doutora. Ela é minha orientadora. E esses encontros com o autor costumam ocorrer de forma presencial na UERJ, mas mediante ao momento que nós estamos passando, a quarentena, nós começamos a organizar todas as quarta-feiras esse encontro com autores de literatura infanto-juvenil ou que escrevem diversas literaturas e também possuem livros de literatura infanto-juvenil. Vou convidar a Cidinha para ela poder entrar ao vivo com a gente, só um momento. Oi, Cidinha. Você me Olá, escuta? boa Tudo bem? tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo bem? Sim, tudo bem. Espero que todos Eu estejam não ouvindo tô bem te também. ouvindo agora. Não? E agora? Melhorou? Tá baixo. Vamos ver se aumenta o som. Como é que está agora? Você me ouve bem? Eu escuto você perfeitamente. Como é que está agora o som? Fala alguma coisa, por favor. Continua baixo? Continua. Tá, eu vou trocar o fone, só um momento. Vou ver se melhora. Só um minutinho. E agora, como é que está? Continua baixo. Vamos tentar. Interessante que antes estava bom. Vamos tentar então. Vou encerrar e convidar você de novo, pode ser? Eu vou tirar o fone, peraí. Então tá bem. Fala, por favor. Me escuta? Não, aí eu não ouço nada. Agora vamos ver. E agora? Vamos aí, Ayla. Se você tá me ouvindo bem, Tá bem. Se você não escutar, eu repito, eu falo mais alto, a gente vai conversando durante a live, tá bem? Oi. Agora eu que não te escuto. Agora foi. Agora. Foi. Vamos Beleza. lá, então. Então vamos Vou lá. começar te apresentando. Formado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando em Difusão do Conhecimento na Universidade Federal da Bahia. Cidinha da Silva é escritora, prosadora, editora e dramaturga. A estreia na literatura afro-brasileira ocorreu em 2006, com Cada Tridente em Seu Lugar. A obra aborda as ações que visam garantir o acesso e a permanência do negro nas universidades. Publicou 17 livros distribuídos pelo gênero de crônica, conto, ensaio, dramaturgia e literatura infanto-juvenil, que é o tema que nós vamos falar majoritariamente hoje aqui, correto? Possui na sua trajetória literária livros marcados por questões que abordam africanidade, orixalidade, questões raciais e de gênero. Espero ter feito uma seleção à sua altura, né, para te apresentar. Agradeço mais uma vez por você ter aceitado o nosso convite, Cidinha, isso é muito importante. Seus livros são meu objeto de pesquisa na UERJ, então você não faz ideia do prazer que é estar aqui conversando com você.
Você quer falar alguma Bem, coisa ou a gente pode começar? a gente pode começar só fazer uma pequena correção. Meu Ah, primeiro livro, perfeito. Cada Tridente em Seu Lugar, é um livro de crônicas. Ah, perfeito. Isso que você falou sobre, eu acho que ações afirmativas, tal, isso é do primeiríssimo livro que eu publiquei, Ah, que perfeito. é é o tema do Ações Sim, Afirmativas em Educação, Experiências Brasileiras, que foi um dos pode 10 falar. primeiros livros sobre o tema das ações afirmativas para negros, né? Uhum. Publicados no Brasil em 2003. Nossa, que incrível. Eu, durante as pesquisas, não me deparei com esse livro, então melhor ainda saber sobre ele. O Cada Tridente em Seu Lugar é um desses poucos livros seus que eu ainda não li e não tenho. Então, vai ser o próximo livro que eu vou comprar. Vamos ver. Joia. Então, eu queria começar com a clássica pergunta, pedindo para você nos contar um pouco justamente sobre a sua trajetória profissional, né? Como você se tornou escritora. Você começou falando desse seu primeiríssimo livro, antes de você entrar no livro de crônicas. Então, eu queria que você contasse um pouco mais para a gente sobre isso. Bom, o Ações Afirmativas é um livro de ensaios que eu escrevi em 2003, quando eu ainda integrava o GELE-10, o Instituto da Mulher Negra, e lá eu implantei e coordenei um projeto chamado Geração 21, que foi um dos primeiros projetos de ação afirmativa que buscavam acesso à permanência e sucesso de jovens negros em boas universidades, na cidade de São Paulo. E então esse livro, ele é uma reflexão sobre essa experiência. É um livro que eu organizei e contei com a colaboração de várias das pessoas que construíram o Geração 21 junto comigo, né? Sim. O Cada Tridente em Seu Lugar, que é meu primeiro livro de literatura, ele é de 2006, ou seja, 3 anos depois, né? Do Ações Afirmativas. E é um livro de experimentação, é um livro é um livro no qual eu experimentei temas pelos quais eu poderia circular, né? E eu observo hoje, 16 livros depois, que eu fui amadurecendo, não tem muita novidade. Acho que tudo já estava ali, enunciado no Tridente. Eu fui amadurecendo essas coisas. A Denise Botelho, amiga, irmã querida, apareceu ali. Eu fui, então, amadurecendo esses temas, essas abordagens nos livros seguintes. A forma como eu publiquei o Cada Tridente foi um livro inicialmente feito com os meus recursos financeiros, como Sim. boa parte das pessoas faz, né? Que banca o seu primeiro livro. E a segunda edição foi feita pela Mas Edições, que é uma editora de Belo Horizonte, a editora negra mais antiga do país em atividade. Foi isso. Perfeito, Cidinha. Então, vou aproveitar esse gancho de você falando sobre como surgiu, né, a sua carreira de escritora, para você aproveitar e falar como que a literatura infanto-juvenil entrou na sua vida, como surgiu o seu interesse por publicar livros dessa temática, por escrever, né, livros dessa temática. Olha, eu comecei com esse livro aqui, que se chama Os Nove Pentes da África, que é, na Sim, real, meu terceiro meu livro, xodozinho né? também, esse livro. Quando eu. é, Deixa eu lembrar como é que começou. O Cada Tridente em Seu Lugar, Uhum. ele era nessa versão aqui, que é uma versão de bolso. Essa aqui foi a edição que eu fiz, que eu banquei. Bem, eu tinha uma sobrinha que estava sendo alfabetizada à época, tinha não, tem uma sobrinha, e ela ficava tentando ler o que estava no Tridente. Aquilo, ao mesmo tempo que me emocionava, me alegrava, também me deixava preocupada, porque isso aqui não é um tipo de letra e de espaçamento adequado para uma criança, né, que está em fase de letramento e tal. E aí eu explicava isso para ela.
e ela me dizia assim, ai, tá bom, mas quando é que você vai fazer livro para criança? Então, eu que nunca pensei em escrever para crianças e adolescentes, fui desafiada, né, por essa Verdade. sobrinha. E aí eu fiz Os Nove Pentes da África, que foi uma tentativa que não deu tão certo, porque ele não é um livro para crianças, né? É um livro para adolescentes, é para todas as Para todas idades, as idades. menos para crianças. Crianças é mais difícil para as crianças lerem o Pentes. E aí depois eu fiz outros. Eu fiz O Mar de Manu e fiz o Kwame, que Sim. é esse aqui. O Mar de Essa Manu é é esse, a... gente. Olha a capa dele aqui. Isso. É incrível também, um livro incrível. É uma história que se passa em África, né? Entre três países que não são banhados pelo mar, o Níger, o Burkina Faso e o Mali, né? E a história se passa ali, é ambientada ali e tal. Então, na sequência, o Pentes é de 2009 e o Mar de Manu e o Kwame são de 2011. Eu acho sempre que literatura infanto-juvenil é meio assim, você faz um livro e aí faz vários, porque você vê que várias coisas podem ser desenvolvidas e podem virar Sim, boas histórias, né? verdade. E então foi assim, foi nessa sequência que eu fiz. Perfeito, muito legal. Seu último lançamento de temática infanto-juvenil, me corrija se estiver errada, para começar, Melhores Crônicas de Cidinha da Silva, correto? Isso mesmo, isso Perfeito. mesmo. Você poderia falar um pouco pra gente dessa obra, por favor? Eu estou até Olha, com ela aqui também. Aqui, gente, é aham, esse. esse livro, você sabe que isso é muito legal, né, Ayla? A pessoa está preparada com os livros assim, porque às vezes eu faço umas lives aí para falar sobre meus livros e quem está me entrevistando não tem a mínima ideia Eu deles, né? imagino. Que bom, é bom ouvir. É divertido para não dizer que é trágico, Sim, mas vamos lá. verdade. O que você tinha me perguntado mesmo? Tá, eu pedi pra você falar um pouco desse livro pra gente, que é seu último lançamento de literatura infanto-juvenil. Para começar. Uhum. Sim, e ele é de crônicas, né? Então eu queria aproveitar pra você falar quem narra essas histórias, falar um pouco sobre isso pra gente. Tá. Tá bem? Para começar, ele é o segundo volume de uma série que eu Ah, estou fazendo com desculpa, as minhas Cidinha. Pediram pra melhores. mostrar de novo. Gente, enquanto a Cidinha fala, eu vou mostrar mais uma vez. Desculpa te Uhum. interromper, Cidinha. Não, imagina. É um livro, eu estou fazendo uma série com as minhas melhores crônicas. Então, tem o primeiro volume, que é o Exuzilhar, que é. Tem aqui também. Cadê? Tá Tá aqui. aqui. Nossa, que entrevistadora preparada! Que ótimo! Que maravilha! Me poupa trabalho. Obrigada, Ayla. Nada, Cidinha. É um prazer. Maravilha, maravilha. Tomara que o povo assista e aprenda com você. Que legal. Então, esse é o primeiro volume de Esse uma série aqui. que eu estou fazendo com as minhas melhores crônicas. E essa série, nessa série, os livros são temáticos, né? Então, esse primeiro volume, ele trata de orixalidades, africanidades, e da tensão e diálogo entre tradições entendidas como africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas e afro-diaspóricas Sim. e contemporaneidade, que é o fulcro assim, do meu trabalho, né? Meu trabalho está muito organizado em torno desse tema, e tem dois livros que agregam isso de maneira muito forte, que são o Exuzilhar e Um Exu em Nova York, que é meu primeiro livro de contos. Pois bem, Esse aqui é um você clássico, tem o inclusive, Exu... gente. Tem que mostrar esse porque ele é maravilhoso. Não é de literatura infanto-juvenil, mas é muito incrível para vocês. Mostra ele Na vertical. na Na horizontal. Na horizontal. horizontal, tá Na aqui. horizontal, É que que aí fica, vocês fica tenham uma virado de qualquer ideia. forma, né? Peraí, por causa da câmera. Ah, pela Não câmera, né? adianta. Pode Mas é crer, tá esse, certo. gente. Fica espelhado. Então, para começar, é o Sim. segundo volume dessa série. E Uhum. ele reúne
textos que estão espalhados nos meus livros de crônicas para pessoas adultas, né? E são textos que têm sempre crianças ou adolescentes como protagonistas, como narradores, né? Narradores, narradoras, ou tem uma ambiência na qual essa moçadinha de menos idade se movimenta bem. É um livro muito inspirado numa série antiga, Para Gostar de Ler, da Ática, né? Ah, sim, claro. Que foi muito importante na minha formação como leitora, né? Foram os primeiros livros que eu li, que eu me encantei por literatura, né? Foram esses livros dessa coleção, Para Gostar de Ler. Como eu não podia copiar o nome, era esse o nome que eu queria que tivesse o livro, mas esse nome já tem patente, eu fiquei brincando com algo que se aproximasse, e aí cheguei Para Começar, cuja ideia é despertar o gosto pela leitura nessas pessoas de pouca idade, né? Crianças e adolescentes. Perfeito. Isso é o Para Começar. Perfeito, Cidinha. Eu queria também que você recomendasse, né, para quem está começando a conhecer sua obra. Hoje eu acredito que muita gente vai pegar agora um livro seu, quem está assistindo a gente na live. Então, que você recomendasse qual obra ler, sabe? Qual a primeira obra a ler de Cidinha da Silva. E também queria aproveitar para que você falasse um pouco sobre Kwame, que é um livro que eu amo, que é mágico, e eu queria que você falasse um pouco sobre ele, se você pudesse também. Tá, falo. Perfeito. Olha, eu acho que eu gosto sempre de indicar os livros que eu acho melhores, né? Meus melhores livros. Eu acho que Os Nove Pentes da África é um livro introdutório legal para as pessoas conhecerem meus universos narrativos, né? Ele é um livro que já tem 13 mil exemplares circulando, né? Então, é um livro que me dá muita, muita alegria. Essa série, com as minhas melhores crônicas, também tem faz um apanhado bastante interessante do meu trabalho. Eu gosto muito também do Exu em Nova York, que a gente já falou, que é meu primeiro livro de contos. É o livro com o qual eu ganhei meu primeiro prêmio também. Ganhei um prêmio da Biblioteca Nacional na categoria Contos em 2019. E tem O Homem Azul do Deserto, que eu acho que é o meu melhor livro de crônicas, né? Eu acho que aqui as pessoas podem conhecer o meu texto mais vigoroso, mais denso. É um livro bem múltiplo também, que passa pelos universos, pelos diversos universos que a crônica contempla, né? Então, eu recomendaria esses livros. Eu sou uma pessoa que não tem problema de gostar dos meus livros, eu gosto deles, né? Então, eu recomendo o Kwame também, né, sobre o qual você pediu para eu falar. É um romance para esse aqui, lindinho, foi ilustrado pela Anne Ganzala, que é uma artista visual de Salvador, que tem trabalhos belíssimos. Vocês podem procurar, se tiverem interesse, o site dela. Tem umas artes que ela vende, né? Imprime, vende. É Anne Ganzala, o nome Depois dela. você pode escrever pra gente nos comentários, Cidinha, para as pessoas poderem. Posso, sim. Perfeito. É um pouco... A hora que você estiver perguntando, eu escrevo. Tá ótimo. É um pouco Obrigada. difícil digitar aqui. Não tem problema não. Tá. Então, ou eu te falo e você digita. Pô, perfeito. Annie Ganzala. Nie com N só? Dois. Tá, então Dois com dois N's N. e Annie. E Ganzala. Ganzala com Z. Um Z só e um L só. Um L, isso. Perfeito, Ganzala.
Foi. Então, ele é um romance, isso mesmo. Aí, colocando esse nome, vocês chegam no site da Anne, tem coisas belíssimas. Então, é um romance, não é? Infanto-juvenil que se passa na Amazônia. Em Os Nove Pentes da África, eu contei uma história de uma família nuclear. Aqui, no Kwame, é uma família estendida. É uma família que nasce a partir da amizade do Kwame, que é esse elefantinho da capa, e da Janaína, que é essa sereia. E aí do lado está a mãe da Janaína, que é a Naomi dos Palmares. Então é a história de amizade entre esses dois seres. Algumas pessoas podem se perguntar, mas por que um elefante na Amazônia? É porque a mãe do Kwame foi sequestrada em África, em Angola, na região da Lunda, quando ela estava grávida do Kwame. Ela é sequestrada por plantadores de soja transgênica da Amazônia. Então, o Kwame nasce no cativeiro, eles fogem, mas a Dara é recapturada e o Kwame, então, encontra a Janaína, eles se tornam amigos, ele vai viver dentro do rio com a família dela por um tempo. E depois eles bolam um plano, o Kwame e os amigos da Janaína e a Janaína bolam um plano para resgatar a Dara. Essa é a história central do livro, né? E tem várias coisas que atravessam essa história, que são as histórias das outras personagens que compõem essa história central. Perfeito, Cidinha, muito obrigada. Vou fazer mais uma pergunta. Durante minhas pesquisas sobre você, né, e suas obras, eu me deparei com uma declaração sua em uma das suas entrevistas que me chamou a atenção, que você disse: sou uma escritora que tem posição política sobre as coisas e sobre o mundo. Pensando nesse posicionamento, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sua percepção acerca da importância da literatura infanto-juvenil, com temáticas referentes à africanidade, ancestralidade, gênero e questões raciais. Deu para entender minha pergunta? Deu. Bom, acho que são temas necessários, né, de serem tratados. Eu entendo que todos os temas devem ser tratados com crianças e adolescentes, e para a gente que escreve, o desafio é construir uma linguagem que seja adequada para tratar esses temas com crianças e adolescentes. Aqui no Kwame, por exemplo, tem uma personagem que é o Sete Lajedos, que é um menino, um aprendiz de curandeiro, que vive com o padrinho porque ele é órfão, né? E ele é órfão porque Sim. não sabe nada sobre o pai dele, a história não menciona, mas a mãe é a quebradeira de coco. E um dia ela está no babaçoal trabalhando, quando ela vai embora no final da tarde, tem uma cerca de arame farpado em torno do babaçoal. Ela pula essa cerca e vai embora. No outro dia de manhã, quando ela vai trabalhar, ela tenta pular essa cerca de novo e morre eletrocutada, porque a cerca está eletrificada. É um procedimento bastante usual dos grileiros no norte do Brasil. Os ladrões de terra, né? No norte do Brasil. Então, essa é a história dos Sete Lajedos, e foi um desafio encontrar uma forma de contá-la, né? Sim. Dentro da trama. Então, é isso que eu penso, que para a gente tem esse desafio que é o desafio da literatura, que é o como. Você pode falar do que você quiser, da coisa ou da coisa mais grave ou da coisa aparentemente mais banal. E o que vai torná-la interessante é a sua habilidade de apresentar esse tema de uma forma tal
que tenha elementos literários que despertem o interesse das pessoas, que comovam as pessoas, que façam as pessoas pensar, né? Aí de acordo com o que você quer construir, com a intencionalidade que você quer colocar no texto, né? Perfeito, Cidinha. Bem, e como é o seu processo criativo de escrita, sabe? Qual é a sua motivação, sua inspiração? Pensando nos livros de adultos, né, digamos assim, e também dos voltados para a literatura infanto-juvenil. Você tem um processo diferente para os dois? Como que se dá mesmo esse processo de escrita? Eu percebo bastante diferença assim no gênero, né, que eu estou escrevendo. As crônicas, por exemplo, são coisas que eu escrevo de maneira muito rápida. Muitas delas são para publicação em portais de notícias, né? Uhum. E às vezes eu não tenho muito tempo para revisão, para que o texto descanse, né? Coisa que eu tenho quando eu tenho essa temporalidade maior quando eu estou preparando livros. Por isso eu faço questão também de que os textos que são publicados em portais de notícias, que depois eles passem também para o suporte livro, porque eu tenho mais chance de trabalhá-los, né? Sim. Os contos, eu costumo anotar muitas coisas, né? E essas coisas funcionam para o desenvolvimento de contos. Às vezes eu anoto uma frase, um parágrafo, tendo a desenvolver, né? Às vezes eu anoto a frase, depois eu não lembro direito o contexto daquilo, então facilita para mim se eu desenvolvo um parágrafo, dois, e às vezes é um texto de 6 páginas, o texto final terá 6 páginas, mas já estava tudo ali, naqueles 2 parágrafos. Eu vou desenvolver aquilo, né? Eu costumo trabalhar muito com síntese. Uhum. As sínteses me ajudam, né? Então, se eu faço coisas concentradas e depois as desenvolvo, eu tenho chance de fazer um texto que me agrade mais, né? Eu sou relativamente... Eu procuro ter método de trabalho, até por ter pouco tempo e ter que fazer muitas coisas, porque a gente que é autora independente, você passa a maior parte do tempo financiando o seu tempo de escrita. Ou seja, você passa a maior parte do tempo fazendo trabalhos que gerem dinheiro para você viver e uma parte pequena do tempo você escreve. Eu acho muito engraçado quando as pessoas me perguntam assim, você fica escrevendo o tempo todo? Ou o que você faz além de escrever? Eu acho bastante engraçado. É uma visão um pouco idílica, né? Que as pessoas têm do trabalho literário. E há muitos colegas que investem nessa Ilusão. visão, que acham chique isso, né? De você ficar isolado, escrevendo, não sei o quê. Eu até gostaria, mas não é o que rola de verdade. Sim. Então, como eu costumo... A gente está terminando o tempo? Não, Como a temos gente está? tempo, pode ficar à vontade, Tá, temos bastante tempo. tá. Então, eu costumo, como eu estava dizendo, estabelecer método de trabalho, né? Uhum. Então, quando eu estou trabalhando num livro, normalmente eu tenho um horário para isso, que costuma ser de manhã, nas primeiras horas da manhã, que são as minhas melhores horas do dia, né? E se eu tenho mais tempo para escrever,
eu costumo estender essa manhã ao máximo que eu possa, até 2 horas da tarde, eu almoço tarde, porque eu sou uma pessoa solar, né? Eu sou uma pessoa do dia. Então, eu rendo muito do dia e quanto mais cedo, eu rendo muito no dia e quanto mais cedo, melhor para mim. Então, às vezes eu defino número de páginas para escrever por dia ou um determinado período ou um determinado período, né, de tempo para escrever. Eu costumo trabalhar muito organizando os livros que vão para a rua num determinado ano, nos meses de janeiro e fevereiro, porque são os meses nos quais, antes da Covid-19, eram os meses nos quais eu viajava menos, né? Eu tinha mais trabalho, quando tinha trabalho para fazer em casa, né? Então, esses, por exemplo, o Homem Azul do Deserto e o Exu em Nova York, eles foram organizados nos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Nossa. Eles foram lançados em agosto e setembro e eles foram montados em janeiro e fevereiro, né? Isso significa que eu selecionei os textos, que eu revisei os textos, no caso do Homem Azul, e no caso do Exu, eu escrevi mesmo. Eu tinha alguns textos de gaveta, desses textos eu selecionei alguns e defini que outros que eu queria escrever. E eu fiz isso em janeiro e fevereiro, né? Que mais? Eu acerto muito os meus textos pelo som, né? Então eu leio. Hoje, por exemplo, eu entreguei um texto para o Instituto Moreira Salles, que é uma carta para Carolina Maria de Jesus, falando é uma mulher negra escrevendo para Carolina sobre esse tempo, né, que a gente está vivendo. Então, para acertar o texto, eu me ouço, né? Eu leio e aí eu vejo, à medida que eu me ouço, eu vejo coisas que não são bons encontros para a gente ouvir, né? Coisas que são cacofônicas, sinônimos que eu preciso buscar, palavras que estão se repetindo. Eu me dou conta disso tudo ao me ouvir, não é? E tem uma coisa de ritmo também. A musicalidade do texto é algo bem importante, né? Para mim, para considerar que um texto tá bom. Então, acho que são essas coisas assim que são mais frequentes no meu processo de trabalho. Bem bacana. Antes de passar para a próxima pergunta, eu queria que você falasse um pouco sobre a editora onde tem os seus livros, para as pessoas comprarem, quem tem interesse, que é a Quanta Produções, não é isso? Queria que você falasse um pouco Isso. sobre para a gente, por favor. Então, a Quanza é um projeto de 2011 que começou com a publicação do Mar de Manu e continua. Gente, congelou para mim. Vocês estão ouvindo a Cidinha? Cidinha, você me escuta? Eu te escuto. Ah, então tá. Eu não te escutava nem te via. Agora acho que voltou. Você estava falando Sim? sobre a Quanta Produções. Desculpa, e aí acho que ninguém conseguiu ouvir tudo. Tá. Então, a Quanza é uma editora, né, que eu criei em 2011
E eu editei O Mar de Manu e agora editei os volumes com as minhas melhores crônicas, os 2 primeiros, e co-editei o hashtag Parem de Nos Matar com a Pollen, Sim, que é esse livro aqui. por favor, mostre. É um livro importantíssimo também, incrível. Eu fiz a coedição dele com a Pollen Livros. A partir de 2000, a gente está em 2020, 2021, provavelmente eu vou definir melhor a missão institucional da editora e pensar em publicar outras pessoas. Por enquanto, eu tenho publicado Legal. trabalhos meus, né? A série com as melhores crônicas, por exemplo, que é algo que seria muito difícil de eu conseguir publicar em outra editora, né? Eu estou publicando e eu tenho uma loja virtual que tem o mesmo nome da editora, que é Kwanza Produções, e lá as pessoas encontram todos os meus livros que estão em catálogo, que são 13. Ai, E são desculpa, tá tudo 13. digitar. Quê? Foi. Estava digitando com as produções aqui, aí virei a tela, desculpa. Aham. Então, meus livros estão lá, as pessoas estão convidadas para passear pela loja virtual e a fazerem suas compras. Perfeito, Cidinha, obrigada. Vou fazer mais uma pergunta para você. Eu queria que você falasse para gente qual a obra, né, dos livros que você escreveu que mais já marcou, sabe? Seja por alegria ou por alguma outra coisa. E dos que você leu, se tem algum que você possa dizer que foi decisivo na sua vida pessoal ou mesmo na sua vida como escritora. Os livros mesmo que mais te marcaram. O que você escreveu e o que você leu. Olha, dos que eu escrevi, assim, Os Nove Pentes da África é muito importante porque ele é o livro que me deu certeza de ser escritora. As questões que o próprio texto me colocou, as exigências que ele fez. Fala um pouco dele pra gente, do Novo Pente da África, por favor. Sim, Ele é incrível, esse livro. o Pentes é a história do Francisco Airá e sua família. É um livro que eu escrevi porque eu queria conversar sobre a morte com crianças e adolescentes, né? Então, o Francisco Airá morre no início, é um avô que morre no início do livro. Ele tem 9 netos e ele deixa para cada neto um pente, como esse da capa aqui. Ah, E cada perfeito. Então, pente é um valor ou uma virtude. Tem o pente da alegria, o pente da generosidade, do amor, da abundância, da liberdade, da perseverança. E os pentes dialogam com a lenda pessoal de cada neto. Como eu disse, ele morre no início do livro e os netos e netas vão recebendo os pentes ao longo do livro, né? E esses pentes são como o fio do tempo, costurando o entendimento sobre a morte. Então, esse livro foi muito importante para eu me entender de fato como escritora. O Parem de Nos Matar é um livro que tem uma importância documental, né, muito grande. Ele trata por meio de crônicas, né, do genocídio da população negra no Brasil. São 61 textos que eu escrevi no período de 2012 a 2016. E são textos que mostram as diversas formas que o racismo tem de matar, né? Desde a supressão da nossa subjetividade e de elementos simbólicos que são importantes para a gente, ao extermínio físico, né, propriamente. Então, acho que para mim, ele é bem importante por isso. Um Exu em Nova York, que é meu primeiro livro de contos, também ele é bem importante, porque ele marca
essa saída, a saída das crônicas, né? A mudança de gênero e que eu fiz com relativo sucesso, digamos assim. E, por fim, O Homem Azul do Deserto, que eu considero, como eu disse, meu melhor livro. Então, esses quatro são textos bem marcantes, assim, nesse conjunto de 17 livros autorais, né? Livros que me marcaram são muitos, assim. Eu posso tentar falar por fases, assim, né? À medida que eu vou Perfeito. lembrando. Na infância, me marcaram muitos livros de crônicas, principalmente de Fernando Sabino, de Paulo Mendes Campos e de Carlos Drummond de Andrade. Quando eu tinha uns 17 anos, eu descobri a Adélia Prado. E aí eu descobri uma possibilidade de poema que eu não conhecia, né? Acho que lá pelos 23, 24, eu já estava em São Paulo, eu conheci Carolina Maria de Jesus. Antes disso, eu tinha lido aos 16 anos um livro chamado Raça e Cor na Literatura Brasileira, que ele não está aqui perto, não. É um livro que me apresentou muitas autoras e autores negros, né? Isso eu tinha uns 16 anos. É um estudo de um brasilianista, né, chamado David Broxbaum. E outro dia foi bastante interessante porque eu encontrei numa listagem de Facebook, né? E aí eu solicitei amizade para ele e ele aceitou. E aí eu contei isso para ele, né, de como o livro dele. Ou não sei, acho que ele me. Ah, não, eu comentei sobre o livro dele, que tinha sido um livro marcante na minha vida e tal. E aí acho que depois ele me pediu, acho que foi isso. Ele comentou e falou que legal saber disso. E depois a gente conversando, eu fiquei sabendo que ele traduziu um livro que é importantíssimo para mim também, um livro esse muito marcante na minha trajetória como escritora, né? Muito importante como uma referência de escrita e de escritora para mim, que é o Niquete, da Paulina Chiziane. Niquete, uma história de poligamia. É um livro publicado pela Companhia das Letras, né? E então o David Broxbaum me disse que traduziu o livro da Paulina para o inglês, né, para publicação na Inglaterra. Então esse é um livro muito importante para mim. Assim, quando eu li, deve ter sido em 2004, 2005, a sensação que eu tinha assim, isso é algo próximo dessa literatura que eu quero produzir, né? E depois tive a graça também, né, de conhecer a Paulina e conversar bastante com ela, né? Foi bem massa. Então esses são livros assim marcantes para mim. Deixa eu ver se assim mais recentemente. Os livros ainda na adolescência, os livros do Machado de Assis, né, que eu li na escola, me marcaram. Eu adorava a riqueza vocabular dele, né? E pegava aquelas palavras todas, taciturno e outras. E eu sempre tive uma técnica para incorporar vocabulário, que era, à medida, isso desde criança, à medida que eu conhecia uma palavra nova, eu aplicava essa palavra, eu usava, né, para falar nas coisas que eu escrevia também, e com isso eu tinha um vocabulário vasto e corretamente aplicado, né? Porque eu fazia esses exercícios.
E aí aproveitava também, eu sempre tive apelido de, até a quinta, sexta série, de dicionário ambulante, porque meus colegas, eles faziam uma brincadeira que era, quando tinha alguma palavra que eles não sabiam, antes deles procurarem no dicionário, eles me perguntavam. Se eu não soubesse, eles iam para o dicionário. E era bem Muito raro bom. que eu não soubesse. Mas porque eu fazia esse exercício, né? Eu lia muito e à medida que eu encontrava palavras novas, eu aplicava essas palavras, eu as utilizava e consequentemente, as incorporava, né? Incrível. Aquele léxico que eu usava, né? E então, aí teve alguns autores, né, que me marcaram, além do Machado de Assis, Lima Barreto, também João do Rio. E aí depois eu entendi os três como uma tríade de cronistas negros cariocas que era diferente daquela tríade de cronistas brancos mineiros que eu também gostava tanto, né? Que tinha sido tão importante na minha formação quando criança, né? Os livros de poesia do Drummond, que eu li muito na adolescência, na juventude, eu li bastante poesia, e aí li muito Drummond. Um Defeito de Cor, né? Da Ana Maria Ana Maria Gonçalves. Gonçalves. É um livraço. Uma, uma, uma autora que me marcou muito, mas que não, os primeiros livros dela que eu li, né, não eram livros de literatura, ela tem livros de poemas, mas esses não foram os que eu li primeiro. É uma professora da Universidade Federal de Minas Gerais, agora aposentada, chamada Leda Maria Martins. Tem um livro da Leda que é definidor na minha vida, que se chama Afrografias da Memória. A Leda é uma pessoa, é uma autora muito importante. Uma referência de poesia muito importante para mim também é Elisa Lucinda. Eu conheci a Elisa performando os poemas dela antes de ela ter livro publicado, né? Livro gráfico, assim. Então, eu tenho uma coisa de afeto muito forte por ter conhecido a Elisa assim, né? Eu Sim, muito jovem e tal, e ter conhecido e ver a Elisa com essa carreira maravilhosa, né? Que ela sim. construiu e constrói. Então, essas são algumas das minhas referências, assim. Perfeito, Cidinha. Nossa, muito obrigada. Eu queria também saber o que vem de novo. Você deu mais ou menos uma dica pra gente do texto sobre de uma conversa, né, com a Ana Maria de Jesus, desculpa. E que vai ser agora, acho que publicado é um artigo, É vai uma sair carta. uma carta, É, perfeito. é uma Conta pra gente um carta. pouco, onde que vai sair, como que será essa publicação, pra gente poder acompanhar. Isso é no Instituto Moreira Salles, é um desses Perfeito, trabalhos cotidianos aí. perfeito. Em termos Isso, de livros, eu estou fazendo a segunda edição dos Sobreviventes, que é um livro de 2016. eu tenho aqui também para mostrar. A segunda edição sai pela mesma editora, que é a Palas. Uhum, Eu estou fazendo a segunda edição, isso são projetos ainda para esse ano, né? uhum, Eu estou fazendo a segunda edição do O Margem, Reinventa os Rios, uhum. que sai pela Oficina Raquel. A gente está com algumas negociações aí de tradução, que se não acontecerem para o final, se não se efetivarem no final de 2020, certamente no primeiro semestre de 2021. Uhum. No segundo semestre desse ano, sai também o terceiro volume da minha série de melhores crônicas, um volume que se chama Amores Entre Iguais, que reúne textos que tratam
de amores de homens por homens, mulheres por mulheres, pessoas trans. Esse é o tema, né, do livro, Amores Entre Iguais. E eu estou fazendo um programa semanal no Facebook dos Jornalistas Livres, que se chama Almanaque Exuzilhar. Ele vai ao ar, é um programa ao vivo que vai ao ar às segundas-feiras, das 18 às 21 horas. E às quartas-feiras, no mesmo horário, a gente reapresenta o programa no YouTube dos Jornalistas Livres. Então, está todo mundo convidado a participar. E vou dar um curso que começa semana que vem, junto com o pessoal da Escrevedeira, que é um grupo, né, que trabalha com escritoras, escritores aqui de São Paulo, e é um curso sobre autoria de mulheres negras na literatura contemporânea. Então, vou trabalhar com escritoras brasileiras e algumas escritoras africanas e da diáspora que têm publicado aqui no Brasil, né, em português. Entre elas, a Leonora Miano, com quem eu tive o prazer de fazer uma conversa na semana passada, numa live da Libre, né, da Liga Brasileira de Editoras, um programa chamado Esquenta Primavera, que está rolando esse mês de julho todo. É um programa prévio à Primavera dos Livros. Então, tem a Leonora Miano, acho que tem a Paulina Chiziane, a Leslie Niné Carimá. Tem algumas autoras africanas que têm publicado aqui no Brasil, têm tido seus livros publicados aqui. Esse é um curso que rola, acho que são quatro quartas-feiras, começando na semana que vem. Aí as pessoas interessadas podem procurar pela Escrevedeira, né, que é esse espaço, e podem ver lá os valores e se inscrever, se ainda... Eu acho que tem vaga ainda. Perfeito, Cidinha. Eu vou fazer uma live sobre esse curso na sexta-feira, às 17h30, no Instagram da Escrevedeira, e deve passar no meu também. E no sábado eu vou fazer uma coisa muito legal, que é comentar uma canção do disco novo da Fabiana Cosa. Vai ser no Instagram dela, às 17 horas, no sábado. Eu vou comentar a segunda canção do disco. Perfeito. Normalmente, a gente sempre abre o final para possíveis perguntas, né, que tenham sido feitas durante a live. Alguém que está acompanhando a live, nós perdemos o nome da pessoa, mas pediu para que você lesse um trecho do livro, de algum livro seu, algum livro de preferência que você se sinta mais à vontade de ler para a gente. Nós temos já aí alguns minutos, temos mais ou menos uns 6 minutos ainda, então, se você puder. Tá, eu leio sim. Perfeito. Eu vou ler alguma coisa aqui do Exuzilhar. Tá Deixa eu ver alguma coisa pequena. Eu vou ler um texto que se chama Minha Senhora das Águas. Agora que já cantei, entreguei a comida na mata, o presente às águas e já choveu, posso falar. Minha mãe é de interioridade só dela. Não é mansa, como pregam os que a percebem capilarmente. É rio de redemoinhos no fundo. Gosta de palco, principalmente quando protagonista da cena, mas é menos midiática que a Senhora dos Ventos. Suas reverências são mais discretas. Não há, assim, uma comida só dela, feita para agradar o paladar do povo no seu dia. Nesse aspecto, ela é menos popular,
e quer mesmo é que o povo lhe renda graças por meio de agrados e presentes entregues em sua própria casa, enquanto, sem se levantar do trono, observa o movimento à volta. Oxum não é mansa, é rio de redemoinhos no fundo. São poucas as pessoas que compreendem suas nuances, mas quero mesmo é ser daquelas que compartilham sua essência. E agradecer, enquanto descanso a cabeça em seu colo e me refaço no cafuné. Zambi Ampatessá. Muito obrigada, Desse Cidinha. livro aqui, Incrível. Exu Zilear. Cidinha, a minha coordenadora do projeto, Regina Michele, está pedindo para você nos enviar, depois pelo Instagram, a divulgação desses trabalhos que nós vamos divulgar no Inlige, aqui no Inlige, tá bem? Aí você manda pra gente poder compartilhar com o pessoal, tudo que você falou aqui, de que você vai dar semana que vem, o curso que você também vai ministrar, tudo isso pra gente. Tudo bem? Tá bom, tá. E assim, tá no feed do meu Instagram também. Perfeito. Mas eu, também vou marcar eu você no vejo Instagram. lá. Excelente. Cidinha, bem, eu quero agradecer imensamente sua participação. Foi um grande prazer, de verdade. Inclusive, me ajudou muito, porque muitas das coisas que você falou, vou aproveitar muito a minha pesquisa também. Então, mais uma vez, muito obrigada. E espero que você possa, em breve, estar com a gente na UERJ, presencialmente, quando você estiver pelo Rio. Vamos combinar para que você possa ter esse bate-papo de maneira presencial e até vender seus livros junto com a gente também, né? Para a gente poder conhecê-los. Conhecê-los de perto, os que eu não tenho, e as pessoas também que ainda não têm, terem a oportunidade de ter seus livros mais próximos. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, que eu não tenha perguntado? Não, tá ótimo. Tudo bem, então? Obrigada. Eu agradeço imensamente, Cidinha. Muito obrigada. Obrigada a todos que participaram também, que comentaram e que estiveram aí acompanhando a gente durante toda essa live, viu, gente? Muito obrigada. Tá joia. Um abraço, Cidinha. Outro, Ayla. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, boa tarde. Boa tarde.